situação tá tão tensa, tá tão caótica, que eu confesso para vocês que eu tive até dificuldade para separar aqui as notícias, para trazer aqui para vocês nesse boletim a partir de agora, gente, tá? É uma notícia mais impactante que a outra, tá? Inclusive, uma bomba acabou de ser divulgada direto de Brasília. Essa notícia acabou de ser confirmada. Além dessas, outras várias informações. Como eu sempre falo pra vocês, se eu for ficar dando spoiler aqui no início do vídeo vai ficar muito longo, vai ficar entedioso, então eu já vou começar de forma rápida, breve, bem objetiva, daquele jeitinho que vocês gostam, mas rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui, ó, tem muita gente aí que tá me acompanhando, tá sempre assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família, e eu sempre procuro lembrar vocês que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido, automático, é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, só clicar em cima que automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Beleza, gente? Então, vamos lá. Dando início aqui já com as informações. Bom, eu recebi aqui a nota oficial do senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, referente ao recebimento da denúncia contra Jair Bolsonaro. Vou abrir aspas para o senador Rogério Marinho. Não nos causou surpresa o recebimento nesta data, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da denúncia contra o presidente Jair Messias Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado, elaborada pela Procuradoria-Geral da República. Mais uma vez, o devido processo legal não foi respeitado. Como alertado por vários advogados de defesa, eles não tiveram acesso à íntegra das provas. Ademais, uma prisão preventiva foi desvirtuada para extrair a delação do coronel Mauro Cid, rejeitada pelo Ministério Público e base da denúncia. Não há justa causa para o seu recebimento. O relatório da Polícia Federal, que embasou a denúncia, expôs as conversas e trocas de mensagens privadas de diversos envolvidos na suposta trama, que indicam que não havia coordenação ou interação entre eles. Com efeito, os elementos tornados públicos e que embasam a denúncia não apontam para o envolvimento do presidente Bolsonaro nos supostos ilícitos. Apesar de ter tido sua vida devassada desde 2021, a PGR não apontou uma só mensagem sua. Importante registrar que a versão da denúncia é contraditada por atos públicos e notórios praticados por Bolsonaro. Reconheceu o resultado eleitoral, autorizou a transição, nomeou os comandantes das Forças Armadas indicados por Lula e solicitou desobstrução de rodovias. Todas as tentativas de sua vinculação se baseiam em conversas de terceiros que em nada comprovam sua participação. Como alertamos desde o início de 2023, a investigação conduzida pelo ministro relator, investigador, vítima e julgador trata-se de evidente perseguição política para retirar Bolsonaro e todo um relevante espectro político das eleições gerais de 2026. Temos hoje, no Brasil, o mais importante processo penal de sua história, posto que, mesmo contaminado desde o seu início por ilegalidades, abuso de autoridade e pesca probatória, não há nenhuma prova que indique que Jair Bolsonaro tenha praticado qualquer dos crimes que lhe são imputados, sem contar que inexistirá instância recursal que permita a correção de injustiças praticadas ao longo do processo, pasmem, por uma mudança casuística da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para impedir que Bolsonaro fosse julgado no foro competente, qual seja a primeira instância. A lei tem que ser boa para mim e para o meu inimigo. E a Constituição da República deve proteger a todos, garantindo a observância de princípios básicos de uma democracia, como a impessoalidade, a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Que Deus abençoe e proteja o Brasil. Fecha aspas, assinado Rogério Marinho, senador da República, líder da oposição. Parabéns pelo posicionamento claro e rápido do senador Rogério Marinho.
João, prepara pra mim que você tem por aí. Luizão tá tratando aqui, cuidando bem da nossa audiência, certo, Luizão? Gente falando com a gente, Lu. Isso mesmo, Pitoli. Todas as pessoas mandando mensagem no 1431040760, 1431040760. A Mara da Bahia falando que está ouvindo a melhor, na torcida pelo melhor do presidente do Brasil, né? Desejando aqui tudo de bom ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Tem também a Cláudia, né? Uma gaúcha, como ela diz aqui, caiu de paraquedas em Santa Catarina. Ela mandou uma foto aqui, que está na máquina dela, tomando um chimarrão e assistindo a Auriverde. Tem também a Raquel Cordeiro Ertes, de Salete, Santa Catarina. Estamos trabalhando e ouvindo vocês. E a maior parte das pessoas, Pitoli, todos indignados pela situação que está acontecendo. Tem aqui uma mensagem do Paulo. O Paulo, que é de Cuiabá, falou que está indignado pelo que está acontecendo, mas ele sabe que isso é somente uma forma de fazer com que as Big Techs e também as mídias sociais só falem no presidente, porque ele estará eleito em 26. Tem uma outra situação, né, que é importante lembrar, João, Luizão e audiência. Toda vez que o Alexandre de Moraes dispara sobre as milícias digitais, no meio disso tudo, desse caos, de todo esse teatro, de toda essa coisa ruim, cada vez que o ministro Alexandre de Moraes fala, e as milícias digitais sendo utilizadas agora, é um ataque contra a liberdade nas redes, que virá em algum momento. Pois não, Luizão? Tem também a participação aqui da Claudete, que sempre participa conosco. Ela falou que está indignada, mas tem certeza que, assim como em 2018, o que ocorreu com Lula, e nós rimos, agora nós iremos chorar. Mas, em breve, em muito breve, nós iremos sorrir novamente. E quem está agora tirando o sarro, com certeza vai roer as unhas. A mensagem da Claudete. Amém. Tem também a outra mensagem, falando aqui da situação do presidente Bolsonaro, foi a Rose. A Rose, que ela está lá em Vitória, no Espírito Santo. Ela falou o seguinte: Pitoli, vou dizer pra você, em todo esse teatro, eu nunca imaginei ver o ministro Alexandre de Moraes tremendo. Pois é, muita gente notando isso ontem, né? Falamos, inclusive, sobre um questionamento relacionado à sua psicopatia, né? Existe, gente, a teoria, campo do achismo, a teoria da conspiração e tal. A pergunta que fica né? E não é uma pergunta retórica. Veja, uma pergunta séria. Existe alguém por trás? E por trás, eu estou perguntando no sentido de forçar, de pressionar, de exigir resultados do ministro Alexandre de Moraes? Eu vou repetir minha pergunta aqui. Não é retórica. Eu não estou dizendo que existe alguém. Estou perguntando se existe. Se existe. Existe alguém por trás disso tudo? Porque, João, Luizão, que eu quero deixar claro aqui assim, quando é que você se sente pressionado a ponto de tremer com o papel na mão? Quando é que você se sente pressionado a ponto de ter a voz embagada, a voz trêmula, a salivação, aumento da salivação? Quando você é cobrado por um resultado, João. Quando você está aguardando um resultado. Aí a gente entra naquela palavra, João, que nos aproximou lá no início da nossa jornada, né? Juntos, num curso sobre oratória, onde eu falava sobre glossofobia. E glossofobia é o medo de falar em público. Tem brasileiro hoje que tem mais medo de falar em público do que da morte. E muitas vezes esse medo de falar em público se dá a partir da cobrança que você estabelece sobre você, mediante um resultado esperado por outro. Não sei se eu estou sendo claro. Né? Sim. Então veja, eu coloco em mim uma pressão, porque eu preciso entregar um resultado esperado por alguém. Quem é esse alguém? Existe esse alguém? No caso de ontem, a tremedeira, mãos trêmulas, salivação, respiração ofegante, bem lembrado, João, respiração ofegante. Tudo isso me faz crer que havia o compromisso da entrega de um resultado. Um psicopata, um puro psicopata, não sou especialista nisso, mas todos sabem, usa da sua maldade, da sua perversidade, da sua crueldade para executar suas vítimas. Tem traços? Sim, entendo que sim. Mas e as mãos trêmulas? E a voz? A respiração ofegante? O olhar? Enfim, é uma dúvida e não é retórica. Existe alguém por trás disso tudo? Que eu vim correndo trazer aqui pra vocês. Vocês viram que esse vídeo aqui, gente, tá simplesmente impecável, imperdível. Então senta o dedinho no like, no joinha, dá uma força tremenda aqui pro nosso canal. E não esqueçam de se inscrever e fazer parte aqui da nossa família. Aqui embaixo tem a palavra inscreva-se, clique em cima, que automaticamente você já vai fazer parte aqui da nossa família, que você será muito, mais muito bem-vindo. Vamos que vamos, gente. Tá dando início aqui com as informações.
Gente, Caio Coppola, simplesmente com um dos seus melhor comentário da sua vida, gente, tá? O efeito, tá? Decisão do STF pode trazer o efeito contrário, ou seja, Bolsonaro pode sair ainda mais gigante, muito mais gigante do que ele é, com tudo que está acontecendo, com todas as atrocidades, aberrações que está acontecendo aí contra o Bolsonaro. Assistam, gente, tá? O melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje do Caio Coppola. Meu Deus, que espetáculo de comentário. Vejam só. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pela STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. O injustiçado, gente, tá? É aquele ditado que eu sempre falo pra vocês aqui, Bolsonaro é igual pão, né? Quanto mais você bate, né, mais ele cresce, mais ele fortalece, mais gigante ele fica. E é o que tá acontecendo, né, gente? Que comentário belíssimo do Caio Coppola, né, tá? Ou seja, julgamento aqui acaba aumentando o potencial eleitoral de Bolsonaro, porque ele está sendo extremamente injustiçado por esse tribunal de exceção, como diz o próprio Eduardo Bolsonaro, que está aí julgando, condenando e querendo a prisão de Jair Messias Bolsonaro, que com certeza vai se tornar um Marte, se realmente ele for preso, gente. Bater aqui na madeira, Deus queira que isso não aconteça. Vamos lá, gente, continuando aqui com as informações. Pessoal, hoje de manhã eu trouxe um vídeo para vocês do Dr. Sebastião Coelho, né? Momento em que ele afirma,
né, do momento em que ele teve a sua prisão decretada dentro do STF, a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o doutor Sebastião Coelho, tá? Se você não assistiu, assista. É o primeiro vídeo que eu postei aqui hoje, tá? Um vídeo do próprio doutor Sebastião Coelho afirmando, tá? Que ele recebeu voz de prisão, que ele foi preso dentro do STF, a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E durante esse mesmo vídeo, tá? Ele faz um apelo ao ministro Barroso, que é presidente do STF, para não apagar as imagens do momento em que ele foi detido, que ele recebeu voz de prisão, no momento em que ele foi preso, no momento em que eles pegaram, né? Eles pegaram, apreenderam até o celular do doutor Sebastião Coelho, de um colega. Então, aí ele prometeu, ele disse que ia ele pediu para não apagarem as imagens, porque ele ia até as últimas consequências, tá? E ele está aqui cumprindo com o que ele disse nesse vídeo. Sebastião Coelho ele protocolou, gente, petição no STF para preservar imagens de sua prisão, gente, tá? Agora, por que ele protocolou uma petição para que o STF não apague as imagens de tudo que aconteceu com ele dentro do STF neste dia de hoje? Ele não quer que sejam apagadas como aconteceu com as imagens lá do 8 de janeiro. E por quê? Por que ele protocolou esse pedido? Para as imagens serem preservadas. Vamos trazer aqui as informações. O desembargador aposentado Sebastião Coelho protocolou na tarde desta terça-feira, 25, uma petição endereçada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O documento solicita em caráter urgente a preservação das imagens do circuito interno da corte que mostram o momento em que Coelho e o advogado Edson da Silva Marques foram abordados pela Polícia Judiciária e receberam ordem de prisão. Tá aqui, gente, o documento que ele postou nas redes sociais da petição que ele acabou de protocolar dentro do STF, junto ao STF, pedindo ao Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte do STF, para que as imagens sejam preservadas. Ambos são advogados de defesa do ex-assessor especial da presidência, Felipe Martins. Na manhã dessa terça-feira, Coelho e Edson Marques foram impedidos de entrar na primeira turma do STF para assistir ao julgamento da denúncia do primeiro núcleo acusado de envolvimento em um suposto golpe de Estado. Embora não faça parte desse grupo, Martins está entre os 34 denunciados no processo. A petição de Coelho pede também que as imagens sejam acauteladas, ou seja, protegidas e incluídas nos autos. Além disso, o documento requer a identificação e a oitiva dos agentes que escoltaram e deram ordem de prisão aos advogados, tá? O doutor Sebastião Coelho e o seu colega. O desembargador ainda solicita uma gravação da ligação telefônica realizada no dia anterior pelo advogado Edson Marques, solicitando informações sobre credenciamento para assistir à sessão. O que diz a petição? De acordo com o documento protocolado pela defesa de Martins, o advogado Edson Marques ligou nesta segunda-feira, tá? 24, para a secretaria da primeira turma do STF. Na ocasião, ele perguntou se havia necessidade de credenciamento para acompanhar presencialmente o julgamento. O servidor teria respondido que não, uma vez que ele e Coelho são advogados constituídos no caso. Apesar disso, ambos foram barrados no STF sob a justificativa de que seus nomes não constavam na lista de credenciados. A petição ainda informa que, depois de terem insistido para entrar no plenário, eles foram levados a uma sala e receberam ordem de prisão e tiveram seus celulares apreendidos. Gente, tá aqui, notícia divulgada. Então aqui ele protocolou, ele cumpriu a sua promessa e ele disse, gente, tá? Durante esse vídeo que ele postou durante hoje à tarde, que eu coloquei aqui, é o primeiro vídeo que eu postei aqui hoje no canal. Ele disse que vai levar até as últimas consequências tudo o que aconteceu com ele dentro do STF nesse dia de hoje, gente. Que bomba gigante, tá? Pro lado do STF, exatamente uma tragédia pro STF. Tudo isso poderia ter sido evitado, né? Essa tragédia que aconteceu dentro do STF poderia ter sido evitada, mas o Alexandre de Moraes, segundo o desembargador, foi lá e determinou, deu a ordem de prisão para
o doutor Sebastião Coelho, que se exaltou ali em um determinado momento, um momento em que foi impedido de entrar na sala, porque ele viu que havia cadeiras vazias e eles estavam dizendo que não, já estava lotado, que não tinha lugar. É assim, gente, estarrecedor o que aconteceu nesse dia de hoje. E continuando aqui com as informações, daqui a pouco, tá? A OAB acaba de se pronunciou sobre tudo isso que aconteceu com o advogado Dr. Sebastião Coelho nesse dia de hoje.